Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode tomar o seu assento? Para mim é uma honra estar com os irmãos pela primeira vez aqui. Eu louvo a Deus por essa noite, por essa oportunidade tão especial que Deus nos concede de aqui estarmos. E eu sei que Deus tem uma palavra para os nossos corações e Ele vai falar tremendamente conosco. Amém, irmãos? É uma honra estar aqui. Minha gratidão ao pastor Elias. Obrigado, pastor, pela honra, pelo convite, pelo carinho. Pastor Moisés, os demais pastores da igreja que estão aqui na coordenação desse evento tão importante, tão marcante. A minha gratidão a Deus pela vida dos irmãos que estão trabalhando aí na conferência. Pablo, meu amigo, Deus abençoe. É um prazer estar contigo mais uma vez, meu irmão. Está tudo bem aí, irmãos? Amém? Tudo em paz? Por favor, abra a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 21. O tema que me foi proposto para essa noite são os desafios, a igreja, na verdade, os desafios da pós-modernidade. Pós-modernidade é o tempo maluco que a gente está vivendo, essa coisa estranha que ninguém sabe direito definir. É o tempo de todos os excessos, um tempo de todas as características, da mistura maluca, onde a gente às vezes não sabe direito nem para onde a gente vai. Já passou por isso? Por essa sensação de estar na igreja, até na igreja às vezes, e não saber direito o que está acontecendo? Nós temos, por exemplo, no Brasil, uma igreja católica querendo ser evangélica, uma evangélica distanciada do evangelho, a protestante não protesta, a reformada precisa de reforma. Então a gente está vivendo uma mistura, um caldeirão de coisas. Às vezes a gente consegue ter uns resquícios de esquizofrenia até no momento que canta. Primeiro louvor a gente canta, deixo tudo aqui, catarse total. Aí no segundo, restitui. Deus faz o quê? Pega ou devolve? Sejam bem-vindos à pós-modernidade, onde tudo faz pouco sentido e nada faz sentido para ninguém. É um tempo onde milhões vivem de migalhas, e migalhas são dadas como tesouro. Por isso que nós temos tanta gente com fome na igreja. Acostumaram-se ao raso, ao marmitex, ao fast food. Que Deus continue abençoando essa igreja com fome de palavra, de profundidade de graça. Porque o nome disso é graça. É a graça que faz com que a nossa vida tenha base e tenha sentido. Amém, irmãos? Acharam o texto? A minha versão, eu gosto de ler esse texto em especial, nessa versão que é a NVI, se bem que aqui também está muito boa aí, mas a NVI, olha que interessante. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam, ali onde? Em Atenas, Grécia. É Paulo que está lá em Atenas, dando uma volta pela cidade, ficou injuriado com o que estava vendo. O texto bíblico diz que ele ficou revoltado no espírito com o que estava vendo, com a idolatria da cidade. É até diferente o jeito que Paulo passeia pela grande cidade. A gente passeia para ir no shopping, Paulo para ficar com raiva. Aí de repente Paulo para no verso 21, olha que interessante. Todos os atenienses e os estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Irmão, não parece que esse texto foi escrito a semana passada num Twitter de Paulo? Não parece um texto extremamente atual, hashtag partiu, não parece? Paulo deu uma volta pela cidade e falou, não é possível, esse povo aqui está acostumado demais com novidade, o povo quer ver o novo. Um teólogo chamado José Comblan, quando fez a sua exposição desse texto, olha o que ele disse. Ele disse que antes mesmo que Paulo comece a falar, aquela plateia já não estava nem um pouco interessada, porque eles não queriam verdade, queriam apenas brincar no jogo das ideias. Muita gente participa hoje, e eu costumo dizer que Atenas é aqui. A gente entra nas igrejas com essa postura, e isso é muito pós-moderno. Entrar para ver alguma coisa do entretenimento, alguma coisa que mexa comigo, profundamente individualista. Eu preciso que algo fale comigo. Eu lembro de uma vez dando aula que um rapaz falou, pastor, eu fui no cinema ver o filme de Noé, aí cheguei lá, não tinha nada de Bíblia no filme. Falei, exato, porque essa não é a proposta do cinema. A gente tem que inverter a proposta, procurar Bíblia na igreja e entretenimento no cinema. É que a gente procura entretenimento na igreja e Bíblia no cinema, não funciona nunca. Nós vivemos numa geração profundamente imbecilizada, porque ela passa grande parte da sua vida diante de telas e não diante da vida. E o que Deus vai falar com a gente aqui hoje é muito sério, amém, irmãos?
Tirem as crianças da sala, fechem as portas. O negócio vai ser complicado. Está tudo bem aí? Pode ser assim? A nossa era, escuta uma coisa aqui, ó. Essa era que a gente vive é terrivelmente marcada por tensões e fraturas, o tempo todo. Para onde você olhar é tensionado, é fraturado. Nós somos uma era marcada pela pressa, sociedade da pressa. Eu vou passar toda essa minha palavra e o segundo horário aplicando para a igreja. Pode ser assim, irmãos? Porque eu acho que é fundamental o nosso desafio como igreja. A gente vive numa sociedade da pressa. A gente chega atrasado, quer sair primeiro. Tem irmão que briga na metade da bênção apostólica para tirar o carro, até porque ele confunde o obreiro lá fora com o funcionário dele, porque ele acha que dízimo é imposto, não é? Então ele está pagando, ele quer fazer alguma coisa dessa. Sociedade da pressa. Alguém aqui levaria o carro para lavar, não lava devagar? Sociedade da pressa. A gente vive assim, linkado, plugado, conectado. Ninguém quer parar um único minuto. O cara entra na igreja achando que Deus vai se virar nos 30. Ele imprime uma primeira, uma segunda e vai. Chega no metade do culto, ele suou litros, mas ainda permanece vazio, porque ele ainda não entendeu que os tempos podem mudar à vontade, controle ainda está nas mãos de Deus. Não é a nossa pressa quem define o agir de Deus, não é nosso grito, nossa lábia, nossa ginga que faz com que Deus de algum modo opere aqui. Nós vivemos numa geração profundamente individualista, consumista e marcada por exageros. Tudo é exagerado. Olha que interessante, essa semana eu estava vendo num programa de TV, um comercial normal. Aí no meio do comercial alguém faz perguntas para as crianças. Aí chegam para um garotinho e perguntam para ele assim, ó, o que você sonha para o futuro? Aí o menininho profundamente pós-moderno diz assim, ó, o meu maior desejo é andar num lugar e achar a vela do mágico, a lâmpada. E aí eu vou esfregar a lâmpada e vai sair o mágico. E aí o mágico vai me dar 3 desejos. O que eu vou pedir primeiro? Que ele me dê mais 3. Moleque zerou o gênio. A pós-modernidade é isso aqui, ó, é nunca saciar-se. Alguém pichou numa parede lá em Goiânia, liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome. Essa é a geração que a gente vive, uma geração que deseja, mas não sabe o que quer. Por isso que ela tem tédio, posse sem desejo. Ela alcança, mas não desfruta. Ela abraça, mas não sente. Se aproxima, mas não conecta. Ela está na igreja, mas não está no corpo, porque ela não tem vida. Ela é apenas excesso, ela é apenas grito. Manipulação de emoções, manipulação de sentimentos. Olha que interessante, na modernidade, o símbolo da modernidade era a fábrica, o trabalho. Na pós-modernidade, o símbolo é o shopping. Eu até brinco com o pessoal que digo, se você já viu alguém que chega para você e fala assim, ó, eu sou ateu, pergunte se ele vai ao shopping. Se ele for ao shopping, ele não é ateu, porque o shopping é a religião de hoje, é o Deus do século 21. Nós vivemos na mídia deusa dessa era. O shopping existe como liturgia diária e comum. Tudo é feito no sentido de agradar a sua alma, no sentido de preenchimento de emoção. Nós vivemos numa geração que faz do shopping templo. É a McDonaldização da fé. O indivíduo entra na igreja com essa proposta. Eu vou lá porque lá vai ter um pacotão de milagres. 2 quilos de vitória. Bota também um sachêzinho de mistério. É ou não é? Ele enche a vida de guloseimas espirituais até morrer de infarto da fé. A gente vive na era da superficialidade, um mingau ralo de espiritualidade self-service tem sido amplamente consumido. É a espiritualidade do que eu gosto, do que eu quero. Então eu sento no culto com a postura do me agrade. Eu preciso que o hino seja bom, que o pregador seja maravilhoso, que o pastor fale mais ou menos isso ou aquilo, que a coisa seja funcional. Daqui uns dias vai ter gente dizendo assim, olha, nós precisamos agora, por exemplo, que toda a nossa ceia seja profundamente industrializada, vegana. Nós vivemos numa era profundamente perigosa. Não que tenha nenhum problema, pelo contrário. A questão é, nós vivemos numa geração onde o que mais importa é o que eu determino como correto. E quando isso acontece, eu me torno a vara que mede todas as coisas. E aí é que mora o maior dos problemas. É quando eu não percebo, mas eu já virei o ídolo da minha própria religião. É por isso que eu quero que o hino seja para mim. É por isso que, você já percebeu como é que acontece hoje quando alguém, não sei aqui em Londrina, mas quando alguém abre uma igreja ou um ministério, e aí a pessoa diz, fulano abriu um ministério para ele. Essa expressão é perfeita. Há muita gente querendo uma igreja para si. Há muita gente que tem um ministério para si. Há muita gente querendo fama, número, multidão, o engajamento para si.
Quando isso acontece, a gente está cada vez mais se colocando no balcão da religiosidade fácil. Essa coisa volta para mim, porque o ídolo que eu adoro sou eu. Quer ver uma coisa? No mercado das ideias hoje, impera nada mais, nada menos do que o achismo no seu grau mais elevado. É a ditadura do gosto. E Paulo já tinha avisado lá em 2 Timóteo, quando ele diz que cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Hoje o que mais tem é gente com o carimbo do mestre. E dentro do carimbo do mestre hoje cabe tudo. Tem gente que faz metade de um curso de teologia à distância, toma uma pílula de teólogo e acha que é PhD. Tudo é muito rápido, tudo é fast food, é rápido demais. A lógica é, nós precisamos criar meios, nós precisamos encher a nossa bola, fazer toda uma vitrine espiritualoide para ver se você consegue entender que eu posso, que eu consigo, que eu determino. Nós vivemos numa geração que é tão o eu, a grande trindade substituta do hoje é eu e somente eu. Quer ver só? Experimenta contar um problema para o irmão do lado. Eu garanto que antes de você terminar, ele conta o dele. É ou não é? É assim ou não é hoje? Você fala para uma pessoa, estou sentindo uma dor aqui, o cara fala, eu operei ontem, olha o corte. É ou não é? A gente vive na ditadura de quem sofre mais, quem peca mais, quem erra mais. Você fala assim, olha, meu filho acabou de entrar na faculdade. Você não termina a palavra faculdade, a irmã fala, o meu foi para Harvard. Nem sabe onde é isso. Nós vivemos numa sociedade absurdamente obcecada pelo ego. Aí, escuta uma coisa aqui, ó. Por que isso é tão frontal à fé cristã? Por que isso é um desafio tão grande ao cristianismo? Porque aqui, irmãos, é o único lugar onde você abandona todo e qualquer resquício de religião sobre o outro. A fé cristã é toda uma descentralização. Quando você olha nos grandes impérios do mundo, todos eles têm um animal predador como símbolo. É uma águia, é um dragão, 2 leões. O único reino que não tem um animal predador como símbolo é o reino de Deus. Aqui é um cordeiro e morto. Aqui não é para matar ninguém, é para dar a própria vida em favor do outro. Se a gente não aprende a destruir essa ânsia, essa doença, em se colocar sobre o outro, a gente não consegue chegar nem perto do que seja uma coisa de graça sobre o outro, a partir do que Deus está trabalhando na gente. Está dando para entender? A espiritualidade que tem criado hoje, com base em tudo isso que eu tenho falado até aqui, tem se tornado uma espiritualidade sem santidade alguma. E isso gerou uma coisa muito esquisita, que é o sumiço do pecado. Vocês já notaram que nós vivemos numa igreja e numa geração que nem lembra mais que existe a palavra pecado? Das duas uma, ou ninguém mais peca ou ninguém mais se arrepende. Porque o negócio ficou muito estranho, a palavra sumiu. Algumas pessoas têm suscetibilidades de papel, de cristal. Se você fala pecado, ele se arrepia todinho e se gadareniza no culto. É muito perigoso quando isso acontece, ó. Sabe por quê? Conceitos equivocados geram práticas desastrosas. No passado, não muito longe, tudo era pecado, porque era fruto do conceito exagerado de pecado. Já hoje ninguém mais peca, porque é fruto do conceito exagerado de graça. É por isso que o cerne da fé cristã chama-se equilíbrio. Anote, a palavra central da fé é equilíbrio. Um cristão desequilibrado é um anti-evangelho. Quer ver? Quando você vai para o grego, por exemplo, tem 2 palavras para profeta. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Tem o profetes, que é uma transliteração letra por letra, e tem o mantique, que era o visionário, o cara que enxergava longe. Interessante que a palavra para louco no grego é manique, daqui vem a palavra manicômio, a casa do doido. Agora percebam, profeta mantique, doido manique, só uma letra distribuída aí diferencia um do outro, a letra tal. Quando essa letra sai, você não sabe mais quem é o doido e quem é o profeta. Eu acho que tem mais doido do que profeta nos dias de hoje. Por isso que é tão importante que a gente mantenha o equilíbrio como cerne da fé cristã. Não há desafio maior à igreja do século 21 do que redescobrir-se uma igreja do equilíbrio, culto equilibrado, gente equilibrada, até o abraço tem que ser equilibrado, porque abraço demais mata estrangulado. Quer ver uma coisa? Quando a gente pensa nessa questão do pecado, por exemplo, como um conceito exagerado, eu estava lendo J.K. Smith e ele diz uma coisa muito interessante, que muita gente hoje esquece, por exemplo, até mesmo da ideia da confissão em si, quase não existe mais. Confessei o meu pecado, eu pequei. A confissão com o pastor, algo tão sobrenatural, tão terapêutico, né? Não há mais esse tipo de conversa. Aí o J.K. Smith faz algumas perguntas sobre a ideia da confissão que eu achei maravilhosa. Olha que interessante, ele pergunta assim, ó, ele diz que a confissão hoje é uma graça espiritual desprezada por essa geração. O indivíduo pensa o seguinte, eu resolvo comigo e com Deus mesmo, fica por isso mesmo, como se Deus fosse um mini Freud a tiracolo que ele pode carregar.
Agora escute isso daqui, ó. E se a oportunidade de confessar os nossos pecados for exatamente aquilo que a gente mais anseia, só que não lembra. Olha essa pergunta. E se um convite à confissão dos nossos pecados for, na verdade, a resposta para as nossas buscas, e a gente não sabe disso? E se quisermos confessar os nossos pecados e formos incapazes de perceber isso, até que a gente tenha essa oportunidade? E agora olha essa daqui, ó. E se a confissão for inconscientemente o desejo de todo o coração partido, não fazê-lo seria desperdiçar uma graça teológica libertadora. Sabe o que significa isso? Quando eu chego a Deus, confesso os meus pecados, ao meu pastor, aos meus irmãos, a terapêutica da graça funciona como um hospital maravilhoso, porque a gente lembra de duas coisas fundamentais. Uma, todo mundo peca. Duas, todo mundo pode ser perdoado, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, e esse é o lugar onde a graça de Deus ainda pega o quebrado, o abatido, o machucado e trabalha nele para a glória de Deus. Você ainda lembra que é pecador? Chamar você de pecador aqui hoje de algum modo te ofende? Porque se não te ofender, está errado, tem que te ofender demais da conta. Amém, irmãos? Viu como sai um amém esquisito? Não sei se é a máscara, não é? Lutero dizia assim, ó: eu pensei que houvesse matado, afogado nas águas batismais o velho homem. Qual não foi a minha surpresa ao descobrir que ele sabe nadar? É complicado, irmãos. A gente vive nessa perspectiva. A igreja, como igreja, precisa acordar o mais rápido possível para sua presença no mundo como uma agência de transformação da história e não apenas de manutenção da mesmice. Significa que quando a gente olha para a igreja como um lugar onde Deus está trabalhando, a gente olha para a igreja como um lugar que tem saída para o labirinto pós-moderno, que tem cura para as doenças pós-modernas, que tem aqui na igreja aquilo que lá fora já não tem valor algum. A gente ainda luta pelas bandeiras da graça, aqui a gente ainda se percebe como gente em andamento. Aqui, como diz o Eugene Peterson, quando você entra na porta da igreja, o Espírito Santo pendura uma placa em você, em obras. Eu estou trabalhando nele, eu estou trabalhando nela, ainda não está completo, ainda não está perfeito, mas eu sei o serviço que estou fazendo aí. Ele entra aqui, é moldado por Deus para sair como alguém em quem Deus tem algo muito grande a fazer. Como igreja, o nosso grande desafio é gigantesco, porque nós não somos chamados a sermos o docinho do mundo, mas o sal da terra. Nós não somos chamados para ser luzes de neon na boate pós-moderna, mas para ser luzes de Deus acendendo, iluminando e queimando. Isso é igreja em pleno século 21. A sensação que eu tenho às vezes, irmãos, e é um certo privilégio por viajar bastante, é de ver uma igreja que em muitos ambientes está cansada, porque ela acostumou com o movimento, e movimento cansa. Então a gente canta sem prestar atenção na letra, só vomita palavras vazias. A gente lê a famosa leitura oficial, que de tão oficial fica clandestina, ninguém lembra ela no final do culto. A gente apenas entra e sai, participa do movimento, a gente cria um certo fluxo, mas não cria muito vínculo. Aí chega num dado momento onde a gente tem a sensação de que uma certa poeira de banalidade tomou conta das engrenagens da fé. E aí a gente fica preocupado, dizendo, será que vai ter alguma coisa nova? Será que vai surgir uma última novidade, como o texto de Paulo? Irmão, sinceramente, eu vejo, por exemplo, a grande tentação dos pregadores, chegar numa igreja e dizer aquilo que ninguém nunca disse. Muito pelo contrário, irmão, o chamado é dizer aquilo que todo mundo já disse, que é a palavra, aqui que é o fundamental. Porque não é a minha criatividade que deve encantar o seu coração, é essa palavra que queima corações e mentes, que rasga como um punhal a alma e faz sangrar. Essa é a verdade do Evangelho. É fundamental que a gente volte a ser igreja, irmãos, e Deus tem falado isso tremendamente aos nossos corações. A identidade da igreja não é o que ela veste, é o que ela brilha nos olhos enquanto está perto da fonte, e é essa fonte que faz a gente crescer. Quer ver uma coisa interessante? Como igreja, nosso grande desafio nesse princípio, um desafio central do equilíbrio, é um desafio de mantermos ainda entendendo a nossa ação daqui para lá, e não apenas de lá para cá. Não ser apenas uma comunidade que o tempo todo é influenciada pelo que vem de fora, mas uma comunidade capaz de influenciar daqui para lá. Que a gente não tenha tanto medo dos nossos jovens ir para a universidade, muito pelo contrário, que a gente entenda que esse jovem indo para lá vai fazer diferença onde for. A gente às vezes tem medo, tem ou não tem? Eu lembro que um rapaz chegou para mim e falou, pastor, estou com muito medo, porque eu vou estudar filosofia, e aí alguém falou para mim que filosofia é perigoso. Eu falei, irmão, perigoso é viver. Eu tenho um monte de veia aqui na minha cabeça, se uma estourar agora, eu não lembro nem meu nome mais, é perigoso demais estar aqui.
A gente tem medo da vida, porque a gente foi criado acreditando que tem uma espécie de superproteção gospel o tempo todo, não é? Já viu aqueles irmãos que têm caderno de profeta de A a Z, do irmão Antônio e irmã Zumira? Passa a vida inteira procurando se antecipar na cartomante gospel. Aí Deus traz a gente aqui para lembrar para a gente que não precisa de nada disso. Você já tem pão, palavra. Você já tem fonte, você já tem água, você já tem luz, você já tem aqui o que você precisa para estar de pé. Esta igreja é uma igreja onde a palavra ainda tem primazia. Significa que ainda há pão para você, ainda há o que matar a fome e a sede da verdade. Amém até aqui? Eu queria entrar em alguns desafios, porque é impossível falar de todos os desafios da igreja na pós-modernidade, mas alguns pelo menos que eu acho que são centrais, pontuais, porque a partir deles a gente pode descobrir uma série de coisas. Eu queria pensar com vocês aqui hoje. O primeiro, anote aí, é o desafio dos desejos. Desafio dos desejos é o primeiro grande desafio da igreja no século 21, século maluco, século estranho, a pós-modernidade. Alguns até trabalham com um conceito mais moderno de hipermodernidade, que seria a aceleração da própria tragédia. Então a gente vive numa geração de desejos desordenados. A pós-modernidade é a era da mistura maligna entre vícios e virtudes, ou seja, uma salada espiritualmente mortal. Tanto que em alguns lugares você não sabe mais qual é a linha que se cruza aí entre aquilo que é de fato abençoado e aquilo que não é. Por exemplo, só para ter uma noção, a humildade hoje virou defeito. Experimenta colocar num currículo procurando emprego: eu sou humilde. Já era. Só que como no mundo todo mundo sabe que orgulho é uma palavra feia, aí eles fazem um malabarismo semântico muito comum na pós-modernidade. Colocar uma palavra bonita para colocar uma coisa feia. Aí orgulho virou atitude. É, não é? Ninguém bate no peito e diz eu sou orgulhoso, mas diz eu tenho atitude. É a mesma coisa, só mudou a cor. Não é assim? É mais ou menos a mesma lógica de quem tem inveja. Você já viu alguém bater no peito numa mesa de, sei lá, de Natal, por exemplo? Já viu alguém bater no peito e falar, eu sou o invejoso da família? Você já viu? Alguma tia sua já falou na ceia de Ano Novo, eu sou a invejosa dessa casa? Já falou? Inveja é um negócio tão complicado que quem tem inveja de quem não tem, não é? Essa palavra vem do latim in, prefixo de perfuração, videre, invidere, ou seja, jogar tanta faca dos olhos em cima do seu sucesso. Aristóteles dizia que o invejoso não quer o que você tem, basta ele que você não tenha. Então toda vez que você ostenta alguma coisa, o invejoso joga facas do olhar, no intuito de te atingir, só que essas facas não te atingem, mas atingem ele a ponto do olho inchar, é por isso que chama olho gordo. Invidere é ver torcendo contra, ver não vendo, fazendo raiva, dando movimento aos olhos, como dizia Fernando Pessoa. O invejoso tem esse problema, ele entra para dentro. No inferno de Dante, todo invejoso que entrava tinha os olhos costurados com arame, porque a maldição do invejoso é olhar para si. É por isso que numa igreja abençoada pela graça e que vive à luz da palavra, a primeira coisa que acontece é um santo colírio mexendo na retina, de modo que qualquer pessoa pode prosperar, que eu glorifico a Deus em paz, eu não tenho óculos escuros da inveja, eu prefiro que alguém brilhe perto de mim. No dia que o brilho de alguém incomodar os teus olhos, sinto te dizer que a inveja chegou por aí. A gente vive numa sociedade que tem esses problemas gravíssimos, de desejos de ódio, de fúria. Eu acho interessante, Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó, em meu nome pegarão nas serpentes. A gente que mora em cidade grande como essa daqui, é muito raro você encontrar uma serpente. Aliás, eu acho que se aparece uma aqui, a gente vai sair dela, é ou não é? A não ser que a gente esteja num nível muito hard para ir para cima dela e pegar, né? Então seria um versículo até mais fácil da gente cumprir. Só que quando a gente olha por um outro ângulo, e me permitam fazer isso aqui hoje, o ângulo dos desejos, da malignidade que habita a nossa outra pele, a outra máscara, aquela que a gente não tira quando chega em casa, aí o negócio é complicado. Os judeus, rabinos, dizem que a inveja, a serpente, ao longo da história sempre foi a típica metáfora da inveja, do ódio, da fúria, da malignidade interior. De modo que toda vez que você aperta a mão de um falso, você pega na serpente. Quantas vezes você fez isso essa semana? Em meu nome pegarão nas serpentes. Também fica complicado da parte do Senhor, é ou não é? Por isso que é tão importante a gente reordenar desejos. Essa coisa de colocar no altar não apenas aquilo que eu faço, mas principalmente aquilo que eu amo. É denominar meu coração como espaço de atuação do reino. É permitir que meus desejos sejam tocados pela graça num nível muito mais profundo que de fato eu tenho acesso. Significa que grande parte das minhas orações não tem a ver com exposição do meu ego, mas ao nível do Pai Nosso, mostrando defeitos que eu tenho. Eu tenho que perdoar porque eu já fui perdoado. Eu preciso de pão porque eu não tenho.
É entender que grande parte do meu processo de ser aqui é que eu sou um pecador que quando sobe aqui tem que saber quem é, pecador assumido pela graça. Ou seja, como dizem os puritanos, o púlpito não existe para que o pregador brilhe, ele existe para esconder as pernas trêmulas de um pregador. E se ele sentir que vai desmaiar, tem onde se segurar. Porque um sermão não é uma obra de arte para ser aplaudida, é um pedaço de pão para ser comido por alguém desesperadamente faminto. E o pregador é um mendigo, contando aos outros mendigos onde tem pão, e eles correndo para saciar-se da verdade. Nós vivemos numa geração que a humildade virou defeito e o orgulho virou virtude. Uma geração que aplaude o tempo todo, quando era para chorar cada vez mais. Ou seja, uma geração que entende que nesse momento ela faz um show, um espetáculo. Em alguns lugares onde você vai hoje, você não tem a sensação de entrar num ambiente que lembra o sagrado, num ambiente que lembra oração, que lembra estar perto de Deus. Por exemplo, vou abrir o coração para vocês. Uma coisa que me incomoda é quando eu vejo às vezes na igreja alguém que chega, geralmente, dependendo da igreja, da tradição da igreja, alguém chega, se ajoelha, começa a orar. Irmão, é um minuto, 2, 3 no máximo ali. E algumas pessoas sequer respeitam isso, tem que bater no ombro do indivíduo, falar alguma coisa que pode esperar, não pode? Pode ou não pode? Tem que falar da chave do carro, do menino, pelo amor de Deus, irmão, um momento onde o indivíduo está simplesmente numa das posições mais humilhantes da história, ajoelhado. Toda vez que você se ajoelha para olhar, você lembra humildemente que você foi humilhado e isso é tão bom. A igreja é o único ringue onde você sobe para brigar com Deus, sai todo arrebentado e feliz. Esse aqui é um ambiente onde o nosso encontro com Deus tem que moldar o nosso desejo. Que você venha para cá não para se encher, mas para que Ele de algum modo perceba você e o encha da sua graça. A igreja não é um lugar para a gente encher de gente, mas para a gente ser cheio dessa mesma graça, que faz com que a gente volte a ser gente. Escute uma coisa aqui, ó. Hoje nós temos cada vez mais desejos rasos, nós nos tornamos uma sociedade especialista em vazio. É muito estranho isso, gente, especialistas em vazio, quer ver? Ó? Nós temos encontros sem presença, nós temos conexão sem intimidade, é uma coisa tão esquisita, a gente vive na terrível era da desencarnação, nós vivemos hoje o revés de Jesus, Jesus encarnou, a gente desencarna, tudo hoje nosso é virtual, é técnico, é na ponta do dedo, você nem ouve mais o telefone, quer ver? É raro você encontrar alguém que tem um celular para fazer ligação, a gente quase não ouve a voz de ninguém, é ou não é? É tudo manda um zap. E a gente se vira e fala sem conexão, sem intimidade. A gente faz um caminho diabolicamente perigoso, porque é o diabo quem não encarna, ele desencarna, porque ele não tem densidade humana. É Cristo encarnado. O grande dilema da igreja é não se tornar diabolicamente virtual, mas glorificadamente encarnada, onde eu abraço você, toco na sua mão, vejo que você existe. E aqui a gente se conecta de verdade, sem apenas passar perto de uma coisa longe. Sabe essa coisa fantasmagórica que se tem? Em alguns lugares, por exemplo, hoje, você consegue estar num ambiente onde você não faz ideia de quem é o indivíduo que está participando do seu lado. Não há uma conexão profunda de um interesse pela vida do outro, pelo que o outro tem a dizer. Em alguns lugares, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a gente vive numa geração que simplesmente entra na igreja, participa de um movimento sem qualquer delimitação teológica, nem mesmo do que se canta. E a coisa vira um movimento tão esquisito, tão vazio, apenas uma reprodução pequena do que o mundo coloca lá fora. Aí, irmãos, a gente se vê numa encruzilhada terrível. Ao invés de seguir o caminho do Cordeiro, a gente se apaixona pelas coisas que Ele nunca pediu. Aí a gente se apaixona por poder, aí a gente glorifica a Deus quando a gente tem políticos como os nossos representantes. A gente esquece que a única vez em que Jesus esteve no palácio, Ele estava a caminho da cruz, e esse caminho a gente não faz tempo. A gente quer uma igreja abençoada e cheia do Espírito de Deus, a gente tem que voltar a carregar a cruz. É a palavra da cruz que ainda é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela ainda é poder de Deus. É essa palavra que ainda faz diferença na vida da gente. Irmãos, escuta uma coisa aqui, ó. Nós vivemos na era tão complicada, essa era do revés de Jesus, que a gente está vivendo uma espécie de desescatologia. Hoje ninguém mais quer ir, todo mundo quer governar. Ana? Palavra da moda, vamos governar, ninguém mais quer ir, desescatologia. Eu me lembro que na minha juventude, na igreja, adolescência, não tão pouco tempo vai, atrás, né? Não muito tempo longe, a gente tinha umas músicas que a gente cantava assim, as temáticas eram, deixo tudo aqui, vou para o meu lar, a minha pátria é o céu. Até o pessoal que a gente achava que era meio desviado, Kadosh, Atos 2, aquelas bandas, eles cantavam assim, vou subir. Hoje ninguém sobe, nem no elevador. A gente vive numa geração que acostumou essa coisa daqui, e está aí a maior tragédia que a gente pode reproduzir na pós-modernidade, acostumar-se com isso aqui. Irmãos,
O cristão é alguém peregrino, mochila nas costas, ele passa, ele sabe para onde ele vai, ele tem pátria, ele tem céu, ele tem pai, ele tem caminho, ele tem chamado, vocação, ele sabe que a celestialidade o habita, ele passa por essa terra, mas ele não é daqui. A gente esqueceu dessa verdade poderosa, teológica e libertadora. Alguns crentes têm medo, vergonha de tratar desses temas. Olha que coisa interessante, nós mudamos esse padrão apenas quando a gente reordena os nossos desejos à luz das Escrituras. Quer ver um detalhe simples disso? Por exemplo, valorização da experiência comunitária. Na era do individualismo, nós ainda nos reunimos como irmãos. Eu queria por um momento que você agradecesse a Deus. Para pensar comigo, na maravilha, no privilégio que é a gente estar com essa experiência comunitária num século onde é cada um por si, o diabo que arracha o último. Uma jornalista um dia perguntou para John Stott, perguntou para ele assim, senhor John Stott, ele deu uma palestra sobre a igreja lá na Inglaterra e ele fez uma metáfora da igreja como se ela fosse um exército. E uma jornalista muito inteligente, no final da palestra, chama John Stott e pergunta para ele assim, o senhor falou que a igreja cristã é como um exército. Aí olha a pergunta dela, todo exército tem um ritmo característico de marcha. Se a igreja cristã é um exército, qual é o ritmo de marcha desse exército? A Stott parou um pouco, pensou, refletiu e deu uma resposta magistral. Ele disse, a igreja é o único exército que marcha e para, marcha e para, marcha e para. Ela achou estranho, disse, mas por que se marcha e para, marcha e para, marcha e para? Ele diz, é porque quando a gente começa a marchar, a gente para e olha para trás para ver se ficou alguém. Porque se ficou alguém, a gente tem que voltar para buscar. Porque essa igreja é o único exército que não quer chegar primeiro, quer chegar junto. Eu vou chegar, mas eu vou chegar com você. Eu vou chegar, mas a gente vai chegar junto. A gente vai chegar junto, porque essa graça é que nos faz chegar juntos. Valorize a experiência comunitária. Valorize o estar entre irmãos. A igreja é uma sociedade que deixa malucos sociólogos. É o único lugar onde tem gente de tudo quanto é jeito e a coisa funciona. Já pensou nisso? Não era para dar certo, irmãos. A gente tem na mesma carreira de banco um irmão feliz que acabou de ser pai e um irmão triste que acabou de enterrar o pai. Não é? Você tem gente que é aqui do sul, você tem gente que é do norte, você tem gente que quando dá glória a Deus ele consegue fazer o último irmão ouvir, e tem gente que está no mais alto grau de graça e você não sente um fio de vida. Multiforme graça de Deus, acontece aqui. A igreja é esse lugar onde o Espírito de Deus trabalha do seu modo, em cada um. Aí vem um único pregador, com um único versículo, e fala para todo mundo, e vai todo mundo curado para casa. É o milagre da experiência comunitária. O Espírito de Deus ainda é dono de cada realidade individual aqui. E Ele faz isso a partir do seu trabalho, da experiência comunitária, a vivência cristã, o cantar junto. Eu estava no Rio de Janeiro, pastor, aí terminou a conferência, uma irmã me chama no canto, olha que legal, a irmã me chama lá no canto e fala assim, pastor, aí começa a chorar, aí chora primeiro, não sei porque que chora primeiro, para depois falar, dá uma angústia, a irmã chorando do meu lado, e eu sem saber o que fazer, olhando para o lado, e chorando, choro. De repente ela parou e disse assim, pastor, eu vou contar um problema para o senhor. Tá bom. E ela falou assim, ó, eu amo louvar a Deus. Aí eu buguei, onde é que está o problema aí? Eu amo louvar a Deus. Ela disse, pastor, só que eu tenho um problema. Eu sou muito desafinada. Falou, pastor, eu deixo os irmãos nervosos. É porque o desafinado não tem ouvido musical, então ele não está nem aí. Ele canta mais alto que todo mundo, e Deus ama isso. Dá uma olhada na Bíblia as pessoas com quem Deus andou. Irmão, se sua mãe conhecesse Jesus, provavelmente diria, cuidado com esse Galileu. Você já viu as pessoas com quem ele anda? Se você acha que você está aqui porque você é perfeito, está redondamente enganado. Apelo no final para você, vaso. Não é? Olha que coisa interessante, ela falou para mim, eu amo louvar a Deus. Eu já fui expulsa do coral, já fui expulsa das irmãs, até brinquei com ela, faz a quinta voz, aquela que você só faz máscara. Depois eu falei para ela, irmã, eu gostei muito da primeira frase que a senhora falou. A primeira frase para mim é tudo, desejos. A senhora disse, eu amo louvar a Deus, não foi isso? Ela falou, foi. E é verdade, eu amo louvar a Deus. Eu falei, irmã, então olha, que me perdoe coral, irmãs, canta, rasga o verbo, puxa fundo, arrebenta, irmã. Porque se é o amor, o combustível do seu louvor, a Bíblia vai definir Deus como amor. A gente canta, ninguém explica Deus. João explicou, é que a gente esquece. Deus é amor. Dá trabalho para a gente assumir isso. Então a gente deixa para lá e diz que ninguém explica. É ou não é? Mas João disse, Deus é amor. Se o amor é o combustível do seu louvor, pode cantar à vontade, porque Deus corrige a melodia, porque Ele se percebe no seu canto. Uma vez que Ele é amor, o canto da senhora vira espelho, o próprio Deus se vê nele, de modo que corrigindo a melodia, no céu a senhora canta melhor do que qualquer cantor metido a besta aqui embaixo. Canta,
Canta à vontade, canta o máximo que puder. Olha aí. Tá vendo? Já tem um monte assim que já se enquadrou aí, né? Aleluia. Valoriza a experiência comunitária. Tá em casa. É uma benção. Sabe o que é interessante? Nós vivemos numa geração que tem muito medo da experiência comunitária. Irmão, escuta uma coisa que eu vou dizer a você aqui, ó. Esse desafio da experiência comunitária, ele é profundamente cristão. O grande desafio de você estar na igreja não é esse movimento espetacular que vem lá de fora, é o próprio irmão, eu e você, a nossa convivência. Eugene Peterson escreveu que a igreja é feita de partes iguais de mistério e confusão. Um hino cantado nos Estados Unidos diz assim na primeira frase: viver com os santos lá no céu, ó que glória. A segunda: viver com os santos na terra é outra história, é ou não é? Aqui é mais complicado, irmão. A igreja é assim, o Eugene Peterson escreve assim, ó, a igreja não é como um salão parisiense, que você chega lá, tem tapetes persas, obra de arte, a luz é bonita, é intimista, tudo te convida à cultura. Não, a igreja é muito parecida com a sala da sua casa, numa quarta-feira de tarde, em que uma visita inesperada chega, e quando você abre a porta, diz a frase que não deveria dizer. Não repara não, aí que ele repara. A igreja é essa casa bagunçada, irmão. Aqui é o lugar onde quem deveria cantar não canta, quem não canta que canta. Aqui quem acha que é, não é. Quem não acha que sabe, Deus põe para falar. Esse é o ambiente da sagrada glória, é o lugar de Deus. Aqui Deus age, porque aqui é um lugar onde Deus expõe a loucura, a pós-modernidade maluca. E deixa a gente lembrar que aqui ainda é sociedade sagrada, ambiente da mais perfeita experiência comunitária. Nunca mais reclame de estar no culto. Agradeça a Deus por você ainda poder chegar. Nunca mais reclame porque alguém do seu lado, sei lá, canta desafinado. Desafina junto com ele, vai na paz. No peito dos desafinados também nasce adoração, né? Apenas agradeça a Deus pelo fato de você estar vivo, já é muita coisa aqui hoje. Apenas agradeça a Deus pela justiça da fé que faz a gente se aproximar hoje do trono de Deus e poder levantar mãos sem ira, sem mácula, sem contenda. É muita coisa. Quer ver uma outra coisa interessante para a gente reordenar os desejos? É a gente entender, por exemplo, no que acontece uma vez por mês, a ceia. Irmão, se tem um negócio profundo na fé, é a ceia. É a mesa de todos no mundo de alguns. A ceia é a crítica de Jesus a um jantar que você não foi convidado. Na mesa dele qualquer um chega. Não é um banquete para você encher a barriga. A configuração é a menor de todas. Pedacinho de pão, um pouquinho de cálice. Mas o efeito que se provoca na alma. A ceia é Jesus vencendo uma tentação todos os dias. Ele não transformou pedras em pães, porque ele não queria uma refeição pela qual ele não pudesse dar graças ao Pai. É por isso que você pode agradecer ao Pai na ceia hoje, porque ele não fez mágica, ele faz milagre. E você só está de pé aqui hoje por causa dessa graça, que ainda faz a gente estar de pé aqui. A gente ainda lembra, eu acho tão espetacular a gente lembrar que na nossa ceia, todo esse ambiente que a gente fica junto, a gente senta, a gente canta. Eu acho que a gente tem, por exemplo, na igreja, me perdoem a crítica aqui, mas eu acho que a gente às vezes tem festa demais. E a festa que de verdade a gente deveria fazer, que era da ceia e do batismo, a gente não faz. Na baianidade eclesiástica a gente faz carnaval todo dia. Tem gente que vive da espiritualidade da letra C, ele vai na cruzada, cruzeiro, campanha, carnaval, né? Ele só esquece de cruz, Cristo e caráter, mas isso é outra coisa. Por isso que é tão importante a gente voltar a colocar os pés na linha do equilíbrio. Uma coisa que me encanta em Jesus, quer ver uma coisa tremenda? Vou fazer um parênteses aqui, olha para mim. Imagina lá em João capítulo 13, está Jesus e os discípulos, última ceia, não tem nenhum escravo presente, só Jesus e os discípulos. E eles já estão comendo, porque o advérbio de tempo é enquanto comiam. Jesus sai da mesa, presta atenção nessa frase, enquanto comiam, olha para mim, todo mundo comendo à mesa, brincando, falando, e Jesus só de olho. Eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, de que o grande desejo de Jesus naquela mesa é que um dos discípulos percebesse a falha, pelo menos um, e dissesse: mestre, dá licença, a gente já vai começar a comer e eu percebi que ninguém lavou os teus pés. E é necessário lavar os pés antes da refeição, nunca no meio. Ou pelo menos no final, o Senhor me permite lavar. Nenhum se prontificou, porque tanto lá quanto ainda hoje, nenhum de nós está pronto para a bacia e os pés do outro. A gente só quer tronos. Aí Jesus, enquanto eles estão comendo, ele sai da mesa da ceia, ele vai lá atrás. Quando ele volta, vem caracterizado como mais baixo tipo de escravo da cultura da época. Ele vem com uma bacia na mão,
cheia de água, uma toalha em volta da cintura. E ele simplesmente, sem dizer uma única palavra, prega um dos sermões mais tremendos da história. Ele abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos. E eu louvo a Deus que a Bíblia não diz quem foi o primeiro nem o último, porque nesse nível ninguém está bom, é todo mundo nivelado por baixo, todo mundo sujo. A gente já estava comendo os pezinhos sujos debaixo da mesa, porque debaixo da mesa ninguém vê, só que a gente esquece desse Deus. O mesmo Deus que sabe que alguém vem por trás da multidão e toca nele, e quer sair de fininho, pós-moderna, vem só buscar a bênção, não dá. Com Jesus você vira e olha para ele te chama de filha, ele te salva e depois te cura. Salvação, milagre, depois vem a cura. Aí de repente Jesus começa a lavar os pés de uns discípulos. Tenta imaginar comigo Pedro. Irmãos, eu sou apaixonado por Pedro. Pedro é um barato, Pedro é muito nosso. Ainda tem uma dimensão petrina entre nós, tem uma dimensão de Pedro entre a gente. Imagina Pedro só olhando e percebendo, não, eu não estou vendo o que está acontecendo, não. Tanto que Pedro chega a dizer assim, Senhor, palavra de cima, dono da mesa, tu, nunca se usava tu quando se falava Senhor. A lógica era Senhor, vós ou você, seguindo a lógica aí do nome, é dizer, Senhor, tu lavarás os meus pés. É como se ele quisesse chamar Jesus à consciência. Olha o que o Senhor está fazendo. Senhores não lavam pés. Entendeu, Jesus? Volta para a mesa. Não mexe nisso não. Porque se o Senhor faz isso agora, e quando eu estiver na mesa eu vou ter que fazer também. Deixa tudo como está. Mexe nisso não, Senhor. Vamos deixar a gente senhores e senhores, escravos e escravos. Se o Senhor resolve pegar uma toalha e uma bacia, o que eu vou ter que fazer quando chegar a minha vez? Aí vem Jesus e diz para ele, se eu não te lavar, você está fora. Pedro, eu não quero agora. Aí Pedro vai naquela lembra que eu falei do equilíbrio? Pedro é o completo desequilibrado, ele diz, então lava tudo. Dos pés e as mãos e a cabeça. Eu acho incrível ele falar mãos e cabeça. Olha o que ele está fazendo, uma coisa que você riu, mas faz. Espiritualizar tudo, a fuga do espiritualoide. Ah, Senhor, entendi o que o Senhor está fazendo. Tem rituais religiosos de lavar as mãos, rituais religiosos de lavar a cabeça, mas não havia até aquele momento rituais religiosos de lavar os pés, porque os pés eram rituais da casa, doméstico. Aí Pedro está dizendo, entendi, o Senhor agora está santificando tudo, mãos, cabeça e pés. Jesus, não Pedro, você não entendeu nada agora, vai entender depois. Olha o que Jesus está falando, as tuas mãos, o que você faz na obra, já está lavado, a tua cabeça, como você pensa a Escritura, já está lavado. O que me interessa agora é teus pés, porque teus pés contam para mim a história dos teus caminhos. Eu quero saber por onde você veio. Quero saber como você entra em casa, como você cumprimenta a sua esposa, como é que você é na sua família, porque eu não quero o Pedro que brilha no púlpito, mas é um monstro do lar. Eu quero entrar na sua casa, lavar os teus pés, tocar a tua ferida, encontrar os teus dedos. Eu quero mexer naquilo que fica debaixo da mesa da plateia. Eu quero ter acesso ao teu escondido. Nós vivemos numa geração que está só na vitrine, mas ela acostumou-se com essa imagética, então ela provoca uma imagem. E aqui está um grande problema do século 21. Nós somos uma igreja da palavra vivendo no mundo da imagem, isso gera um conflito monstruoso. Tanto que ainda tem gente que vive e se alimenta ainda em pleno século 21 dessas imagens, essa coisa. Eu fui pregar numa igreja, um pastor falou para mim no final da janta, falou assim, olha pastor, você tem que dar uma encorpada na voz, uns murros no púlpito, colocar uns blazer italianos, você vai explodir. Eu brinquei com ele, falei, pastor, desculpa, mas eu não quero explodir, porque geralmente o que explode morre, eu só quero viver. A vida na igreja é um processo devagar. Ninguém aqui foi chamado para ser um alpinista da celestialidade. Você foi chamado para descer nos níveis mais profundos da própria ignorância. É lá que a gente encontra a graça de Deus mexendo na vida da gente. Outra coisa que a gente tem que fazer o mais rápido possível, dentro dos desejos, para reordenar os desejos, é trabalhar mais com formação do que com informação. Nós vivemos numa geração dos infoxicados. O que é infoxicação? É a intoxicação adquirida pelo excesso de informação. Gente que tem muita coisa na cabeça, mas essa coisa trava e não desce para o coração. Você já viu gente que sobe aqui e fala de cor e salteado 700 versículos, mas quando você vai ver a ficha corrida do indivíduo é maior que a do Fernandinho Beiramar? É porque a espiritualidade é lá, maná, fica guardada até apodrecer. Não adianta você decorar, comer os versículos da Bíblia. O que adianta é você conseguir vestir cada um e viver na vida. Essa é a grande diferença da história. No século que a gente vive é um século de falsificações de identidade. É fácil passar por isso. Muita gente consegue fazer isso numa facilidade incrível. A gente que anda muito por aí sabe, os irmãos que vivem nos bastidores da igreja, se um dia você quiser pirar, procure eles e pergunte como é o ir e vir de alguns cantores e pregadores.
Você vai ver como é complicado. Muita gente que sobe aqui como santo, desce como o mais terrível demônio. Porque isso chama-se gadarenização. Interessante que quando Jesus chega para o gadareno, ele faz uma pergunta que é simplesmente a pergunta proposta de qualquer relação. Qual é o teu nome? Olha que tremendo. Irmãos, só Jesus para salvar numa proposta de amizade. Qual é seu nome? Ele quer uma proposta de amizade. A pergunta é para o cara, os demônios que se intrometem. Só que quando os demônios se intrometem, não dizem um nome, dizem uma função. Legião, destacamento do Império Romano, dos soldados. Ou seja, os demônios não falam o próprio nome, até porque falar o próprio nome é lembrar tudo que era e tudo que perdeu. E como eles odeiam esse tipo de memória, batem isso numa espécie de amnésia diabólica e preferem se esconder atrás da função. Toda vez que eu me esconder atrás da minha função, eu me gadarenizo, porque eu me torno alguém que tem muitos dentro de um, e esse muitos dentro de um perde a própria identidade. Teve um pastor que estava no avião, a moça sentou ao seu lado, olhou bem para ele, viu aquela feição e disse assim: o senhor é pastor? O senhor é crente? Ele: não, eu sou pastor. A gadarenização existencial começa por aí, quando a gente não percebe mais qual é a nossa identidade, qual é a nossa essência, qual é o nosso caminho. Escute uma coisa aqui em nome de Jesus: reordenar os nossos desejos, aprender que aqui como igreja a gente ainda senta para ouvir a leitura de um texto, comer disso, participar disso, ter a mente aguçada pela palavra, fazer isso aqui junto como família, casados, ambientados nessa mesma graça, defendendo bandeiras do Evangelho, é um extraordinário testemunho de que o Deus desse século não consegue entrar aqui, porque aqui ainda é um lugar onde só há um único Senhor e um único Salvador, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só esperança, uma só graça. Quando a igreja entende isso, o que ela faz aqui determina quem ela é. Deu para entender até aqui? Essa nossa primeira, pelo menos o primeiro dos desejos. Depois eu volto na segunda etapa para os outros, pelo menos mais dois, para a gente pensar aqui, desafios da igreja na pós-modernidade. Mas eu queria muito que esse primeiro aqui ficasse no seu coração. Permita que hoje que o Espírito Santo coloque os desejos da gente em ordem. Eu li uma frase de Teresa de Ávila, uma das guerreiras da história da igreja, que mexeu demais comigo. Eu fiquei um bom tempo remoendo. Quando numa das suas orações ela diz isso aqui: Senhor, eu não te amo, eu nem quero te amar. O que eu quero, Senhor, é querer te amar. Eu quero querer. Eu quero que os meus desejos sejam curados. Eu quero que antes de qualquer coisa eu desapareça e a tua glória de algum modo faça surgir a mulher que eu devo ser, não aquela projeção que eu me distanciei do teu projeto original. Eu só quero voltar a ser eu. Permita hoje que o Espírito Santo te faça lembrar que você ainda é menina amada do Pai, o menino amado do Pai. Seus desejos precisam estar em sintonia com os desejos do céu. Quando isso acontece, irmãos, grande parte da nossa fé ganha um novo sentido e nova experiência. Amém? Podemos fazer uma oração nesse primeiro momento aqui? Fica de pé, por favor. Ó Deus, obrigado, Pai, por esse primeiro momento, Pai. O meu limite é o canal auditivo dos teus filhos, até aí a minha voz chega, Pai. Mas o Senhor, que não tem a minha limitação, penetra a divisão de alma e de espírito, juntas e medulas. Esse tempo que a gente vive é um tempo que distorce verdades e conceitos. É um tempo onde a gente estranhamente quer ser o centro de uma coisa que a gente não sabe nem direito o que é. Livra-nos da tentação de querer sermos os gestores da nossa própria vida, mas que a gente volte a ser templo, onde o Senhor reina, onde o Senhor habita, onde a tua mão está presente, que o nosso coração volte a ser trono teu. Transforma-nos, Pai, na tua agência que sinaliza o reino para esse mundo. O mundo está cansado de saber que a gente finge. O mundo quer verdade em nós, Pai. E não pode haver uma verdade falsificada, transtornada. Só se ela for a tua verdade é que ela vai transformar esse século tão estranho que a gente vive. Que a tua graça, Pai, ilumine e amplie a experiência dos teus filhos aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.